Olá, crianças amadas do meu Senhor Jesus, tudo bem? Todo mundo dentro de sua casa, se cuidando, evitando aglomerações, usando máscara quando precisar sair, lavando as mãos, usando o álcool gel também, quando não dá para poder usar água e sabão. Mais um pouquinho de tempo e logo, logo a gente está de volta para nossa amada igreja, não é? Mas enquanto isso, continuemos a nos cuidar como as nossas autoridades têm nos pedido, não é, turma bonita? Turma, trouxe para vocês uma história hoje de um personagem que com certeza todo mundo já ouviu falar. É Davi, o rei Davi, não é? Um homem que ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Antes de começar essa história interessante, vamos fazer uma oração em reverência ao nosso Papai do Céu? Todo mundo fecha os olhinhos, abaixa a cabeça. Senhor do céu, obrigada. Obrigada por esta semana que o Senhor passou conosco. Obrigada pela semana que se inicia hoje. Obrigada pelo teu cuidado conosco durante esse tempo tão difícil dessa pandemia. Papai do céu, se não fosse a tua presença, não teríamos conseguido chegar até aqui. Nós, com o Senhor do nosso lado, nós estamos passando de cabeça erguida por esta pandemia. Obrigada por esta história. Abre o nosso entendimento. É o que te pedimos e te agradecemos. E todos dizem amém. Turma, vamos lá para a nossa história? Davi, com Deus somos mais que vencedores. Davi, quem escreveu e quem ilustrou foi a Jéssica Olmedo, da editora Pé da Letra. Saul não era um bom rei para Israel. Então, para ungir outro rei, Deus falou ao profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, que tinha 8 filhos, pois um deles, como rei, o Senhor havia escolhido. Na casa de Jessé, com o filho mais velho, Samuel se impressionou e pensou que era esse o escolhido do Senhor. Mas não era não. Mas Deus lhe disse que não queria aquele homem para rei da nação, pois o Senhor não vê a aparência, e sim o coração. Olha o profeta Samuel sentadinho na casa de Jessé, impressionado com o filho mais velho, mas não era ele não. Deus não havia escolhido nenhum dos 7 filhos que estavam na casa. Davi era o filho caçula, estava no campo, pois as ovelhas cuidava. Samuel vê um menino ruivo chegando, era o filho mais novo. Deus diz, é este, e Samuel unge aquele moço como rei de Israel. Então veio a guerra, e os inimigos tinham Golias, o gigante. Mandem um homem para lutar comigo. Ele gritava a todo instante. Se eu perder, o serviremos. Se eu ganhar, serão nossos escravos. Nenhum soldado israelita foi à luta, pois estavam todos apavorados. Olha só o que aconteceu. Davi foi levar comida para seus irmãos no acampamento dos soldados. E quando chegou, encontrou os israelitas muito afligidos. O rapazinho ouviu Golias gritando seu desafio e ficou indignado e perguntou: quem é este que desafia o exército do Deus vivo? Os soldados, olha só, contaram para Davi que quem matasse Golias, o rei Saul daria riquezas e o casamento com uma de suas filhas. O moço disse ao rei Saul que com o gigante ele lutaria. Por ser ainda pequeno, o rei achou que Davi não conseguiria. Olha o rei Saul desconfiado, não está acreditando em Davi não. Davi disse ao rei que quando uma ovelha era pega por um urso ou leão, para salvá-la, ele lutava contra esses animais com suas próprias mãos. Que Deus o livraria das mãos do gigante, Davi acreditou. Da mesma forma que da garra daqueles animais, o Senhor o livrou. Olha, Davi lutou com um urso. Olha só o que ele fez. Vá que o Senhor esteja com você, disse o rei Saul ao ouvir aquelas palavras. Davi foi ao riacho, pegou 5 pedrinhas e guardou em sua bolsa de pastor.
Quando Golias viu o menino, zombou dele, pois era pequeno e não tinha espada. Mas Davi nada temia, pois sabia que quem o livraria era o Senhor. Olha o que Davi está fazendo. O menino colocou uma pedra em seu atirador e lançou na direção do gigante. A pedra encravou na testa de Golias, que caiu no chão no mesmo instante. Davi foi vitorioso, sem espada ou armadura, somente com a pedra e o Senhor. Ele ganhou as recompensas e, ano depois, rei se tornou. Olha só como Davi foi corajoso. Por Davi ser muito jovem, as pessoas achavam que ele não ia conseguir, mas a fé que ele tinha em Deus o deu forças para prosseguir. Não importa se você é grande ou pequeno, velho ou criança, siga em frente, pois você pode vencer se em Deus tiver confiança. Olha o tamanho do gigante Golias que Davi derrotou com apenas 5 pedras e um atirador, que ele lançou a pedra e ela cravou na testa de Golias e ele, tibum, caiu no chão. Davi, no mesmo instante, subiu em cima do gigante, pegou a sua espada e cortou-lhe a cabeça. E a nação de Israel ficou livre dos insultos de Golias. Turma, esta história maravilhosa, ela se encontra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17 inteiro, fala sobre o rei Davi, essa luta que ele teve com o gigante Golias, tá bom? Então, ó, 1 Samuel, o capítulo 17, fala sobre essa luta que ele teve com o gigante Golias. Turma, gostaram dessa história? Olha só, Davi parecia um menino comum, por isso as pessoas duvidavam de sua capacidade. Mas o que pensavam a seu respeito não significava nada para Davi, pois ele sabia que sua força vinha de Deus. Então, quando surgiu uma ameaça que assustou até os melhores soldados, Davi foi o único que, confiante no Senhor, teve coragem para enfrentá-la. Turma, a gente, quando tiver medo, não precisa se acovardar, não. As circunstâncias difíceis, ela vem. Este coronavírus mesmo é uma situação muito difícil, não apenas para nós brasileiros, mas para o mundo todo, não é? Mas assim como Davi, ele teve coragem e enfrentou o gigante Golias, porque ele confiou no Deus vivo, ele confiou no Senhor. Assim somos nós, com todas as dificuldades que passamos, como por exemplo este coronavírus que transformou a nossa vida radicalmente, não é? Não podemos mais sair nas ruas, não podemos ter as aglomerações que a gente gosta, não podemos ir para a escola, porque esse vírus é perigoso, ele pode matar, principalmente aqueles que são mais frágeis, não é? Que são os nossos avós, por exemplo. Mas esse vírus, ele é gigante, mas ele é um Golias na nossa vida, que nós estando sempre ao lado do Deus vivo, estando sempre ao lado do Senhor dos Exércitos, assim como Davi, ele derrotou este gigante Golias, nós também podemos derrotar gigantes que se levantam na nossa vida, como este coronavírus, como o desemprego, como uma outra doença, enfim, seja qual for a dificuldade, ela nunca será maior do que o nosso Deus. A dificuldade é grande? Sim, são muito grandes, nós passamos por elas todos os dias, turma, mas não há nada neste mundo que seja maior do que o nosso Deus. Quando a dificuldade aparecer para vocês e ela parecer grande, lembrem-se sempre da história do rei Davi. Ele era um menino, assim como vocês. Ele não era uma pessoa de idade. Davi era um mocinho, mas mesmo sendo um mocinho, mesmo não sabendo segurar uma espada, mesmo sem uma armadura, apenas com 5 pedrinhas ele derrotou um gigante, porque ele tinha uma arma poderosa, ele tinha o Senhor dos Exércitos, ele tinha o Deus vivo ao seu lado. Assim temos que ser nós,
seja qual for a dificuldade, Deus no comando sempre, porque nada é maior do que o nosso Deus. Tudo bem, turma bonita? Lembre-se sempre dessa história. Problemas são grandes, mas nunca maiores do que o nosso Deus. Ele é sempre, e nele sempre poderemos confiar. Então agora todo mundo fecha os olhinhos, abaixa a cabeça para agradecer ao Senhor por essa história. Papai do céu, muito obrigada por esta história. Muito obrigada por nos lembrar que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Muito obrigada por nos lembrar que não há problema, que não há dificuldade que o Senhor não possa resolver, porque o Senhor é o El Shaddai, o Senhor é o único, todo-poderoso. O Senhor pode todas as coisas e com o Senhor nós somos mais que vencedores. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua presença e todos dizem amém. Crianças, até a próxima história. Um abraço e uma ótima semana para vocês. Tchau!